Olá pessoal, estou aqui hoje para poder falar um pouquinho com vocês sobre a eficiência do software Keyform, né, na indústria de forjamento. E eu vou focar um pouco aí nos forjados nas matrizes, embora a gente tenha a possibilidade de realizar vários outros processos, como laminações, tratamentos térmicos, né, e etc. Meu nome é Alisson Duarte, né, espero que vocês gostem do assunto. Apenas para me apresentar, então, eu já lá atrás comecei com curso técnico em eletromecânica, depois fiz engenharia mecânica, aí mestrado também na área aí de forjamento, né, doutorado, pós-doutorado nessas áreas. Depois, falar aqui um pouquinho sobre as minhas experiências profissionais. Também já atuei pela ArcelorMittal na área de laminação, já atuei pelo Center for Precision Forming nos Estados Unidos, desenvolvendo projetos para o setor de forjamento e de tratamento térmico na América do Norte, sempre com auxílio da simulação, tá? Fui professor do Departamento de Engenharia de Materiais do Cefet, do Departamento de Mecânica e de Metalurgia da PUC, e hoje, então, eu atuo pela SIXPRO e também sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais da UFMG. Hoje essas são as minhas atividades guias, né? E, além disso, também tenho desenvolvido aí com vários colegas artigos diversos, sejam eles mais técnicos, sejam eles mais acadêmicos, tá? Um livro escrito e colunas na revista Forge, revista Industrial Heating e na revista Estampagem e Conformação, onde eu escrevo aí algumas colunas sobre o uso da simulação e a eficiência de projetos nessas áreas. Ok. Então, falando aqui um pouco mais sobre a SIXPRO, que quem é que está possibilitando, né, a realização dessa palestra com o uso de tecnologias. A SIXPRO ela atua hoje no Brasil e no México, já com alguma atuação nos Estados Unidos, mas ainda inicial. E a SIXPRO então traz para o Brasil tecnologias de ponta, né? Traz algumas possibilidades de atuação na engenharia selecionadas, tá? Então, por exemplo, traz o Dante, que é da parte somente de tratamento térmico. O Center for Precision Forming continua sendo aí um parceiro. O JMAT Pro, que é um simulador de materiais, né, de comportamento de materiais, propriedades de materiais. Aí tem na parte de estampagem o PanStamp da SI, tem a parte de CAD para estampagem, para estampos, que é o OmniCAD, tem a Sorbit, tem a Fraunhofer, que é global, né? E é uma parceira. E temos então agora também aqui para mostrar o Keyform, que é um desenvolvimento assim, é um software muito versátil. Vocês vão ver aqui a parte só de forjamento, tá? E falando um pouquinho da atuação da SIXPRO, ela atua em algumas frentes. Primeiro eu queria comentar a questão da pesquisa, né, onde a SIXPRO desenvolve suas pesquisas, né, participa de eventos, envia para revistas seus trabalhos escritos, e isso é muito importante, porque isso muitas vezes mesmo, acaba alimentando algumas ações, algumas intervenções da SIXPRO na indústria, quando tem aí um projeto em parceria, quando tem aí um serviço, né, um pouco mais diferente, então isso acaba ajudando. Tem toda a parte de treinamentos, né, em que dá treinamentos para empresas em company, dá treinamentos abertos, dá diversos tipos de treinamento, diversos tipos que eu digo o seguinte, diversas modalidades, mas são todos treinamentos focados aí principalmente na área de forjamento, tratamento térmico e estampagem.
mais voltado para esta área. Então a SIGSPRO, então, ela presta serviços e consultoria para a indústria e também oferta os softwares, né? Nós temos muitos clientes já. Vamos falar de Brasil, a gente tem um bom número de clientes que tanto utilizam serviços da SIGSPRO quanto utilizam softwares, como por exemplo o QForm. Ok? Então, alguns processos aqui gerais sobre o QForm no caso: forjamento a quente, forjamento a frio, laminação de anéis, laminação de perfis, barras, tratamento térmico, microestrutura, né, tamanho de grão, evolução, então tudo isso é possível. Há uma parte de extrusão, que é toda a parte ali, que tem uma série de condições específicas. E o QForm Extrusion Die Design, né? São algumas das áreas em geral aqui, de atuação com o software. Dados de entrada, então, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é que eu preciso para desenvolver uma simulação do processo de forjamento, ok? Basicamente, aqui, para exemplificar, preciso do CAD do tarugo, preciso das curvas do material e outras propriedades mecânicas, tá? Termofísicas, por exemplo, preciso de várias, ok? Então, uma vez que eu tenho os dados do material, a geometria da ferramenta, né, a geometria do meu tarugo inicial, aí então eu vou modelar, eu vou preparar a minha simulação. Eu vou fazer o quê? Eu vou posicionar as ferramentas, a peça, vou definir que tipo de equipamento que eu vou utilizar, se é uma prensa, se é um martelo, vou definir parâmetros diversos de processo, tá? Atrito, calor, condições de contornos das mais diversas. Então a gente passa a simular. Nesse momento o computador trabalha para a gente, né? O software, né, comanda esse trabalho e a gente então tem resultados. Eu vou dizer alguns possíveis, por exemplo, geometrias, defeitos, temperaturas, tensões, deformações, esforços e outros, como variação do tamanho de grão, evolução microestrutural, transformação de fases, fibragem e muitas outras possibilidades, né? E mais, né, você ainda consegue, no software te permite que você faça uma automatização, tá, da sua simulação. E ainda, por mais longe, você consegue fazer uma otimização do seu processo, do seu forjamento. Depois que você tem um bom entendimento já, você consegue então começar a fazer essa otimização de maneira automática, né? Utilizando aí algumas linhas de programa no software. Bem, então, vou só para focar aqui no comportamento do material, eu vou falar das curvas, né? Veja bem, eu tenho aqui várias curvas para um mesmo material qualquer, tá? Então, são curvas que eu tenho de tensão em razão da deformação. A gente observa que eu estou vendo aqui para várias temperaturas. Então, por exemplo, 800, 900, 1000, 1250 graus. E aqui eu estou focando nessa tela para temperaturas aí de 1100 graus. Aí a gente olha e fala, bom, ok, então eu estou focado a 1100 graus. Mas a 1100 graus, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas. Como é que funciona isso, né? É claro que além de você ter uma variação na temperatura, que quanto maior a temperatura, essas curvas vão ficando, você vai precisando fazer cada vez menos tensão, né? Ou quanto menor a temperatura, você tem que fazer cada vez mais esforço, a sua prensa tem que fazer cada vez mais força, as suas matrizes sofrem cada vez mais tensões, né? E podem então ter mais fraturas, quebras, desgastes. Isso vai relativo também com a temperatura, mas então a temperatura influencia em todo o processo. Mas além da temperatura, também temos o que a gente chama de taxa de deformação, né, ou velocidade de deformação, que é a deformação em
função do tempo, né? A deformação pelo tempo. Então, fica inclusive em segundos a menos 1. A gente consegue observar aqui que, por exemplo, se eu quero fazer uma deformação de 0,4 a uma mesma temperatura, veja bem, se eu utilizar, por exemplo, uma prensa hidráulica e for bem devagarinho, tá? Eu vou ter que fazer aqui perto de 40 megapascal para fazer essa deformação. Agora, se eu utilizar, por exemplo, um martelo, em que o processo de deformação se dá por impacto e, portanto, tem uma deformação muito rápida ali, onde tem contato com o martelo, eu preciso fazer uma tensão muito mais alta para poder conseguir deformar o material. Isso eu quero dizer o seguinte, que além da temperatura, a gente também tem uma variação em função da velocidade de deformação. Tá? Então a gente tem que ter isso bem completo e o software vai considerar essas condições para cada nó, para cada elemento no processo. Né? Então lá em cima a taxa de deformação. Aqui para exemplificar, do lado esquerdo, a gente tem aqui então uma prensa hidráulica que vai fazer uma deformação mais lenta. Ok, entrei aqui no meio, então nós temos agora já uma prensa por parafuso, vamos ver um pouco mais, é mais rápido que lá aqui nesse caso. E, por fim, o martelamento. Então, como que eu defino esse comportamento do material? Vou dar um exemplo aqui dessa definição, por exemplo, para as curvas de tensão e deformação, que a gente chama de curvas de escoamento, tá? Que mostram como que o material se deforma plasticamente, sob quais condições de tensão. Do lado esquerdo aqui, a gente tem exemplos de corpos de prova. Então veja, foram feitos ensaios, corpos de prova preparados e depois realizados com pressão numa máquina universal. Então eu consigo obter a partir desses dados experimentais. Eu não quero fazer dados experimentais, não quero fazer testes. Ok, você tem também a opção de gerar essas curvas a partir de softwares que preveem, que predizem esses comportamentos. Tá? Por exemplo, aqui um software Cotter, ele está mostrando aqui a parte de curvas de escoamento e também mostra que no caso, para quem vai mexer com estampagem, também mostra curvas limite de conformação. Então você tem essas possibilidades, além de fazer ensaios, você também pode utilizar softwares que preveem o comportamento do material e esse comportamento então vai ser trazido para o software de simulação do processo, no caso do de forjamento, e aí a gente vai dar sequência com esse material. Bom, para mostrar um pouquinho dessa parte de aquisição de materiais, né, vejam que aqui foi uma peça que foi forjada a frio, esta aqui é a peça, e essa aqui é o ensaiado, então você veja que nós temos a curva ensaiada, ali tracejada, e a respectiva curva calculada, né? Que é, por exemplo, a curva com base na equação de Holomon.
Então, a gente utilizando isso daqui, então esse aqui é o material definido na prática, no teste, no ensaio de laboratório. Traz-se esse material, coloca-se no software e prepara-se a simulação, né, todo o sistema de forjamento, no caso aqui a frio, e a gente consegue ver, por exemplo, aqui nesse resultado deste trabalho, né, este resultado, a gente consegue ver que a carga experimental no forjamento, né, siga aqui próxima de 400 kN, enquanto que a carga simulada, né, final, ela realmente conseguiu chegar a bater com a carga no processo. Isso é importante porque a gente muitas vezes utiliza aí a simulação minimamente para saber se nosso equipamento tem a capacidade necessária para fazer aquele processo. Entre vários outros interesses, né, de alteração de processo, solução de defeitos. Então a gente tem essa possibilidade aí. Ok? Então mostrando que realmente, aqui, né, já colocando num sistema de forjamento, do que forme o material que veio do laboratório, colocando no software e ele funcionando e predizendo corretamente a carga. É possível também analisar matrizes, né? Nosso objetivo hoje aqui é falar sobre previsão de defeitos em peças e em matrizes. Então aqui a gente já vê que a tensão efetiva, por exemplo, né? Aqui está tampado, no artigo está tampado todo o encarcaçamento, tá? Mas aqui você já vê que tem tensões efetivas relativamente grandes. Aqui é a peça antes e aqui é a peça depois, né? Do lado esquerdo e do lado direito. E você então consegue ver aqui do ponto de vista de tensão efetiva, e também é importante ver do ponto de vista de tensão média, que nos dá uma ideia do quão trativas as tensões são, e então nos dá ideias de saber se essa matriz pode ou não fraturar, pode não quebrar, pode não fadigar, né? E é interessante que a gente consegue ver aqui, ó, que todas as tensões, depois de encarcaçado o processo, depois do processo realizado, né, chamando a atenção novamente aqui para a peça final, aqui, ó, todas as tensões na matriz, aqui, elas estão em um patamar de tensões abaixo de zero, ou seja, são compressivas. Sendo, portanto, compressivas, são um risco muito baixo de haver fratura, porque não há tensões aí. As tensões não são trativas, são majoritariamente compressivas, né? Então, por isso que é sempre bom analisar em conjunto a tensão efetiva e a tensão média. Ok? Bom, então falei ali sobre preparação, dados de materiais que são importantes. Tem que ter os dados de materiais do forjado, do tarugo inicial, do material da ferramenta. Então é importante ter esses dados. O software vem com um banco de dados bem completo, né? Então você consegue utilizar esses dados do software. Do que forma? Ele vem com um banco de dados completo. Vamos falar agora sobre os forjados. Análise de forjados aqui começa com forjamento em matriz aberta. E, em geral, a gente tem ali dá para ver aqui, nós temos um manipulador que pega o lingote, a barra, né, e vai manipulando até que se faça aí um processo por golpeamento, que a gente pode ver do lado esquerdo ali, ó. Veja já uma simulação no Keyform com a ferramenta superior se movimentando. Nós temos uma caixinha redonda ali, ela é um manipulador gráfico. Você pode utilizar tanto o manipulador gráfico quanto um manipulador geométrico, aí, como esse aí de cima. Você pode fazer isso aí, né? Fazer essas análises. O manipulador gráfico ele facilita demais a configuração e acelera demais o trabalho de simulação, tá? Então a gente pode utilizar esse manipulador ou verificar também a influência do manipulador geométrico, né? São duas possibilidades, tá? E a gente pode inclusive verificar a troca de calor entre as matrizes, tensões e deformações nas matrizes, né? Isso tudo pode ser relevante durante o processo.
Do lado esquerdo, então, aqui ó, a gente já vê um tarugo que foi trazido com os seus defeitos. Você consegue exportar de softwares de fundição e importar no Keyform, então verificar a evolução desses defeitos. Aqui, os vazios, né? A região de reschupe, a gente consegue ver como que ela vai evoluindo, é que ela foi fechando. Ó. Interessante que ela foi fechando, né? E vamos ver como é que funcionou essa evolução, por exemplo, nessa região onde teve reschupe do lingote e como que ela foi se fechando ali. É ali um processo com alguns golpes para a gente poder entender um pouquinho a simulação. A gente vai vendo aí essa evolução do forjado durante essa manipulação e esse golpeamento da peça. Bom, já falando sobre matriz fechada, aqui nós temos uma pré-forma em que eu vou fazer um virabrequim. Então a gente vai observar, olha lá, eu escondi a ferramenta superior, tá? A gente não está vendo a ferramenta superior, então a gente está vendo só a peça e a ferramenta inferior, a matriz inferior, a gente não vê. Uma coisa importante é que a gente vai observar, deixa eu colocar aqui, o software tem o que a gente chama de malha adaptativa. Um dos pontos importantíssimos do Keyform é a sua malha, tem um algoritmo muito evoluído, tá? Especialmente para processo de forjamento. Vocês vão ver que a malha vai se adaptando às necessidades de geometria e também vai se adaptando a outras necessidades, como variação térmica, né, que a gente não consegue ver aqui no vídeo, mas a gente consegue ter essa noção a partir da geometria, essa malha adaptativa. Eu vou passar aqui, ó, eu vou parar. Vejam que aqui, ó, nessa região, ele já começa a malhar, ficar menorzinho o tamanho do elemento e, portanto, vai colocar mais elementos. E isso vai acontecendo durante todo o processo. Né? Aqui eu vou parar aqui, ó. Vejam que numa região em que é peça, né? Eu preciso são geometrias maiores, eu mantenho elementos maiores, mas ainda precisos para prever com precisão, né? Com eficiência, o comportamento naquela região. Mas aqui quando eu estou entrando na rebarba, eu preciso prever a rebarba também, tá? Embora não seja a peça final, vai ser rebarbado, mas a gente começa aqui, ó, a colocar elementos bem menores e, portanto, aumentar o que a gente chama de densidade da malha. Ela fica bem aumentada ali para prever, né? E se eu não comentei ainda, mas se vocês tiverem acesso ao PDF, eu tenho uma série de links que levam para outros vídeos para que vocês assistam aí outras explicações. Conformação a frio, então aqui um pino, né, do lado esquerdo. Veja aqui, ó, no meio, estou fazendo o processo, o punção tem descendo, né, formando o pino ali. E veja que é importante, por exemplo, no mínimo você vê o deslocamento em milímetros. Dependendo da precisão, você tem uma alteração em milímetros aqui. Quanto que o punção ele se desloca, quanto que ele se deforma, né? E portanto qual a precisão na medição, né, em algumas regiões. Então aqui o forjamento a frio, analisando aí da ferramenta, né, do ponto de vista da ferramenta, esforços no punção, esforços aqui embaixo, né? Aqui, ó, teve um aumento aí, teve uma movimentação aí de no mínimo 1 milímetro, né? Já aqui embaixo teve aí de aproximadamente aí meio milímetro para baixo. Então uma deflexão, deslocamento nas ferramentas. Consigo também utilizar configurações diversas, como por exemplo considerar molas. E a gente considera ali a mola. Uma ferramenta toca a outra e movimenta ela por mola, né? Então essa daqui está apoiada em molas, essa daqui vem força, então a gente tem aí, é parecido com prensa-chapas, né? Mas no caso aí do forjamento. Recalque elétrico, onde a gente aquece por corrente elétrica a região da peça e faz aqui o forjamento. Então nós temos recalque elétrico, veja aí já um flange já pronto, um eixo, um semi-eixo já forjado, utilizando esse recalque elétrico sem precisar levar para o forno. Coloquei também aqui questão de chapas, tá? Porque é forjamento, mas pode ser interessante
a gente trabalha muito com chapas também, é uma área específica e importante. Exemplificando aí, muitos autores colocam a extrusão como um processo de forjamento. A extrusão do aço é sim um processo de forjamento, mas quando você está falando de peças compridas, extrusão de ligas leves, há toda uma condição específica e tem muitas características que distinguem lá do forjamento. Mas eu coloquei aqui também a questão do forjamento. A gente vai ver aqui em cima, ó, um tarugo de alumínio, e ele escondia a ferramenta que fica aqui, né, e vai sair o perfil aqui na frente. Vamos ver ali, o tarugo vai finalizando, né, ele tem um aumento de temperatura porque ele deforma, e a gente tem então todo um perfil definido. A gente faz diversas análises. Então, por exemplo, se dependendo da temperatura que eu começo o processo, tá, temperatura 0, eu acabo chegando numa temperatura final que aqui no caso está dizendo que é permitido. Então veja que interessante que a carga ou a pressão de extrusão ela sobe, depois ela vem caindo, porque também você vai finalizando a condição de contato com o container, né, com a matriz externa, e você vai finalizando esse contato. Então você vai precisando fazer cada vez menos força de atrito, tensão de atrito. Então a força é normal que a pressão de extrusão ela caia, e você tem uma certa velocidade. Se eu pré-aquecer demais essa temperatura, a diferença, né? Então eu vou facilitar a deformação, só que eu vou superaquecer a peça no final. Então isso é importante também, você não deixar que isso aconteça. Agora, se eu subaquecer, a temperatura vai ser muito baixa, vai exigir de mim uma pressão muito alta, eu vou atingir o limite da prensa, e com isso eu vou trabalhar numa produtividade muito mais baixa. Então, assim, até para definir produtividade, defeitos, capacidade, aquecimento, pressão na prensa, otimização, isso tudo aqui eu estou falando de otimização do processo, isso tudo é muito válido a gente utilizar a simulação para esse tipo de análise, né, para várias outras. Voltando aqui um pouquinho para um forjado de alumínio, vejam que a gente começa a verificar a fibragem do material, né? Veja que ela vem aqui, ela tem uma sequência, tá? Sequência aqui de fibragem, e na simulação a gente consegue pegar essas linhas e verificar aí esse comportamento de deformação. Como é que está a fibragem do meu material? Então a gente consegue analisar isso muito bem, né? Falta de preenchimento, aqui já uma figura em 2D, né? Lembrar que ela é aqui a axis simétrica, então isso aqui é revolucionado, isso é como se fosse um disco com variação, mas aqui tem falta de preenchimento, não preencheu aqui, então a tecnologia não está legal, a gente precisa solucionar esse tipo de tecnologia, ou colocar uma tecnologia apropriada. Então a gente consegue alterar isso na simulação e colocar soluções interessantes. Aqui do lado direito em 3D, né, faltou preenchimento aqui, talvez um pouquinho ali também. Então você consegue ver também em 3D, a gente pinta a peça toda vez que ela toca a ferramenta e, portanto, nos indica esse preenchimento. Dobras do lado esquerdo aqui, ó, a gente consegue ver que no caminho, veja que essa peça a ferramenta foi descendo, a peça foi se formando. Ela toca essa parte de fora aqui, ó, e vem dobrando. No final das contas, eu estou vendo a peça formada de cima, ela está lá com uma dobra, essa dobra excêntrica aqui, né, que aconteceu na prática de fato. Tá? Do lado direito aqui, em 3D, também um vídeo mostrando a dobra, que ela começa a se formar, aqui, ó, começa a se formar, a gente começa a entender, então, começar a entender como que essa dobra aconteceu no processo, de onde que ela veio, a gente consegue ir e voltar na simulação, tá? E inclusive colocar sensores na peça de maneira a sensorizar, a analisar a evolução de vários pontos na peça forjada.
gente consegue fazer isso computacionalmente, né? Mostrando mais uma vez aqui a evolução, onde vai formar, por que que formou, a gente consegue entender, então nós vamos fazer intervenções no processo para solucionar essas dobras. Do lado esquerdo, opa, forjando, a gente está vendo então, de cima, algumas dobras, né? Aqui acontecendo dobras, aqui, né? Um defeito bem acentuado, e falta de preenchimento também, ó. Olha lá, faltou preenchimento na peça, aqui falta de preenchimento do lado esquerdo aqui, né? Aqui em cima também, aqui problemas de dobras e falta de preenchimento. A gente consegue analisar esses defeitos nas peças. Aqui já é um defeito que acontece muito em função do fluxo de metal na superfície. Veja, aqui por cores, né? Já mostrando ali esses defeitos na superfície. Aqui já mostra por cores uns defeitos acentuados na superfície do material. Que são defeitos que você pode não conseguir levar ao acabamento, e isso realmente traz transtornos e sucateamento. O sucatamento, né? Aqui é um defeito em que você talvez consiga tirar com acabamento. Isso é um certo problema também, porque você acaba reduzindo muito a sua produtividade, aumentando seus custos de processo. Já trincas, a gente analisa, fraturas na peça, a gente analisa através de danos, né? Veja aqui onde eu tenho uma região trincada nessa peça forjada, aqui eu tenho um dano, né, correspondente exatamente naquela região. Veja aqui também nessa peça forjada com trincas, e os danos são realmente naquela região, danos de severidade alta, e a gente trabalha na simulação para reduzir este dano e, portanto, para não ter essas fraturas na prática. Ok, falei de alguns forjados, exemplos, tem outros exemplos de outros defeitos, tá? Mas eu falei de alguns que são mais palatáveis aqui para a nossa palestra. E vou falar agora um pouquinho das matrizes. Nas matrizes a gente faz análise de tensões, por exemplo. Veja essa matriz lateral, que tem aqui uma fratura, e coincide exatamente com uma região em que eu tenho tensões muito altas, né? Essa região de tensão alta culminou então com esforços grandes na matriz e, portanto, com a sua fratura. Desgaste, eu consigo ver também a análise de desgaste. Veja essa região aqui bem desgastada, já onde, como ela mostra na matriz, que a região de desgaste é muito severa. Nem se fala, nesse raiozinho aqui, onde está vermelho, nem se fala, né? Então você mostra na matriz essa relação de desgaste ao longo de toda a superfície da matriz. Aqui já mais algum outro caso, né? Aqui umas orelhinhas de Mickey aqui. Aqui essa região desgastada também mostrando na matriz o desgaste, né? Então a gente tem essas correspondências, e é importante que a gente faça essa análise antes de implementar um forjamento, ou então, quando um forjamento está implementado, a gente faça essas análises para reduzir esse tipo de desgaste na matriz, fazer algumas alterações no processo para reduzir isso. É interessante uma trinca, esse aqui é um eixo virabrequim, né? E aqui, ó, apareceu justamente uma trinca nessa região. A gente consegue ver uma série de análises, mas olha, diretamente consigo ver o número de ciclos para ocorrer uma fadiga termomecânica. A gente consegue fazer uma análise mais quantitativa frente a falhas e fraturas por fadiga termomecânica na prensa, tá? Aqui, um outro caso, a gente consegue ver também numa matriz para fazer uma engrenagem. Veja que aqui, ó, a gente previu 230 ciclos para fadigar nessa região. E fadigou de fato, né? Então você consegue trabalhar para falar, opa, essa matriz aqui, nessa condição, não está legal, né? Vai fraturar muito cedo e eu vou perder muito dinheiro, porque eu vou ter muito custo com a matriz. Então a gente consegue já prever tudo isso, ou solucionar problemas aí em prática. Fraturou na prática, eu não fiz simulação, coloquei para rodar lá na linha e quebrou. Poxa, eu não posso voltar com uma nova ferramenta da maneira que ela está. Preciso simular e fazer alterações de acordo com os meus resultados simulados. Tá? E agora que eu falei um pouquinho aí de forjados e matrizes, né? Falei lá atrás também de dados de materiais, vou falar um pouco da eficiência do uso do Keyform na cadeia de forjamento. Tá?
Então, você consegue abordar desde o fornecedor de matéria-prima, passando pela forjaria e inclusive utilizando aí lá no sistemista ou no montador que utiliza as peças forjadas. Então a gente consegue ver aqui, ó, eu consigo, no fornecedor de matéria-prima, às vezes faz laminação de anéis, lamina perfis, forja em matriz aberta, trata termicamente, então ele consegue utilizar o Keyform para diversas operações. Depois no forjamento, né, eu consigo pegar essas barras e fazer uma matriz aberta também, matriz fechada, lamino e trato termicamente aí, essas peças. E por fim, muitas vezes também lá no sistemista, ele vai às vezes pegar esse forjado, vai trazer para cá, vai usinar e vai tratar termicamente, né? Então o tratamento térmico ele também pode utilizar o Keyform para poder fazer análise. Então a gente consegue cobrir diversas operações importantes e complexas nessa cadeia produtiva aí, que envolve peças forjadas e tratadas termicamente. Tá, um pouquinho mais agora, eu vou ajustar, vou tirar um pouquinho o fornecedor de matéria-prima, vou pegar a forjaria e o sistemista. Eu quero dar um exemplo aqui, claro. Aqui uma forjaria, que foi, esse é um trabalho apresentado no seminário de tecnologia de forjamento. Esse trabalho apresentado, eles pegaram uma peça como essa e buscaram reduzir, tá, a quantidade de metal produzido, né, chegando mais próximo da forma final. Então aqui, veja que eles conseguiram alterar, ganhar massa, reduzir a quantidade de matéria-prima e conseguiram ainda otimizar o tratamento térmico. Eu vou mostrar um vídeo no final sobre esse caso. Eles conseguiram eliminar o recozimento. É muito interessante. Então você veja que você consegue eliminar o recozimento aqui e eliminar matéria-prima, além de eliminar ou reduzir o tempo de tryout. E sistemista e montador, depois esta peça, veja, a mesma peça, ela vem para o cliente. E o cliente então teve interesse, ele publicou na revista Engrenagens, em analisar, por exemplo, microestrutura, propriedades finais, e nós mostramos do ponto de vista de tensões residuais que foram medidas na peça, como que essas tensões residuais trabalhavam na peça. Aqui ó, a quantidade de martensita, né? Veja, essa peça foi temperada aqui em corte, a superfície muito mais rica em martensita, né? Enquanto que o centro não. Então, que era até esperado. E isso tem resultados diretos nas tensões residuais dessa peça, né? E essas tensões residuais, elas influenciam nas trincas ou não trincas, no final das contas, lá na aplicação, que é o que importa lá para o cliente. Então tem muitas ações. Se vocês quiserem ver mais, eu coloquei um vídeo curto, um vídeo completo sobre isso, uma coluna escrita, tem um artigo escrito sobre estes casos, tá? Fiquem à vontade para acessar no PDF, acessar esses trabalhos. Aqui eu vou mostrar então agora um vídeo curto, tá? Sobre esse trabalho do forjamento e do tratamento térmico. Vamos dar uma olhada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Bom dia. Meu nome é Gustavo. Nós somos da Uniforja. Projetos de forjados especiais, de acordo com a especificação do cliente. Vamos falar sobre 3 casos de estudo, né? Pode ver nessa imagem aí no canto inferior direito. É uma pré-forma. É um eixo dentado, né? Diminui o tempo de desenvolvimento, né? Uma próxima etapa, posterior à etapa de forjamento, que o Rodrigo bem falou, né, seria a etapa de verificar a necessidade de um recozimento. Então a gente avaliou a temperatura de saída do forjamento. Então a gente mapeou o que? Através do Keyform a gente fez um mapeamento da taxa de resfriamento ao ar e também da taxa de resfriamento ao forno. E aí, seguindo nesse patamar isotérmico, o final da estrutura vai ser perlita. E para validar todo esse processo de simulação, nós fizemos um processo prático e verificamos sua microestrutura. Nós obtivemos o resultado satisfatório, como o Rodrigo bem mencionou, de redução de massa em torno de 15%. A gente reduziu o tempo de tryout, não fazendo por tentativa e erro. Também conseguimos a eliminação da etapa de tratamento térmico através desse resfriamento controlado.
Então a gente tem a agradecer a Uniforge que nos permitir a possibilidade de utilizar uma simulação como o Keyform. Então nossos agradecimentos aí a Six Pro pelo apoio e toda a parceria aí desenvolvida. Legal, então assim, eu trouxe aqui para exemplificar essa utilização na indústria, né, da ferramenta e mostrar que ela de fato ela funciona, né? E traz reduções. Ali, só nesse exemplo, tem outros exemplos no mesmo vídeo completo, mas estou só alguns para vocês. Essa é uma palestra que foi divulgada, né, então ela é pública, vocês têm acesso a ela. Essa ação ali de redução de peso, de redução de matéria-prima, já é um ganho enorme. A matéria-prima hoje está muito cara, né? Mas sempre foi uma preocupação. Essa eliminação do processo de tratamento térmico, né? Então aqui redução de tempo de tryout, redução da massa, eliminação de tratamento térmico, redução do risco de acidentes e desgaste ferramental, né? Que é importantíssimo também. Aqui já vou falar um pouco do ponto de vista de matriz. Olha só que interessante. Matriz aqui é uma matriz quebrada, tá? Dividida. Ela foi fraturada aqui, ó, né, para poder fazer essa peça. Eles conseguiram fazer uma modificação do processo e não mais quebrar essa matriz. Aqui, por exemplo, a matriz fraturada, eles conseguiram fazer análises de esforço na matriz, tiveram redução de 83% de retrabalho, tiveram uma alteração da matriz do processo de maneira a não mais fraturar essa matriz, né? Se vocês tiverem interesse de ver aqui no PDF, vai ter lá o vídeo curto, o vídeo completo e um artigo sobre isso. Ok? Vamos ver aqui um pouquinho sobre depoimento acerca dessas matrizes, tá? O vídeo completo mostra uma série de outros desenvolvimentos, não só para matriz, mas também para forjados, mas eu trouxe aqui um pedacinho de matriz para vocês. E a nossa empresa aqui, a empresa onde trabalhamos, a Minusa, ela está sediada na cidade de Lages. Esse item, denominado segmento da roda motriz, foi que surgiu a necessidade do nosso simulador. Nós tivemos inúmeras fraturas, setups perdidos, desconforto na linha de produção parada, e nós sempre buscamos respostas no tratamento térmico, no fornecedor de matéria-prima. Não que isso não possa acontecer, né, uma falha no tratamento térmico, uma falha no fornecimento de matéria-prima, mas nós encontramos realmente o que estávamos buscando como resposta depois da aquisição do simulador, onde vários de nossos projetos, não só esse do segmento, mas outros também, eles apresentaram uma tensão efetiva nas nossas matrizes acima do permitido para aquela matéria-prima na qual nós confeccionamos o nosso ferramental. Nós tivemos um ganho considerável na vida útil das facas de rebarbação, dos pulsões de furação e dos pulsões de forjamento. A vida útil desse pulsão era de 2.500 peças e tinha que ser retrabalhado com solda logo após esse número de peças de buchas forjadas. Hoje esse pulsão tem uma vida útil de 8.000 peças e ele só é retrabalhado com solda após 3 lotes, após o 3º ciclo. Nós praticamente eliminamos o setup intermediário e com a utilização e com o auxílio do Keyform, né, do simulador, nós conseguimos sim aumentar muito a vida útil desses pulsões. Para eu que trabalho diretamente na produção, você poder mensurar, né, a quantidade de peças, quantificar a quantidade de peças, o número de peças que um ferramental pode produzir é de extrema importância, né, para o desempenho, para a eficiência de cada linha de produção. Então, pessoal, eu queria agradecer a Six Pro em nome do professor Alisson Duarte. Queria só complementar que quem trabalha na área de forjaria sabe da quantidade de variáveis que tem um processo de forjamento. Essa quantidade é imensa, né? O Keyform que nós utilizamos aqui, a probabilidade de sucesso é muito grande. Ok, então eu trouxe ali um desenvolvimento de matrizes para exemplificar o que eu estou falando, né? Um outro exemplo. Além disso, eu falo também
chamo a atenção para a questão da automatização, porque simular é importante. No início você vai ver que é rápido, mas a gente pode automatizar uma série de condições na simulação e podemos também otimizar. A gente pode, inclusive, fazer a conversa do simulador, que é aqui é o simulador, tá? Com diversos outros programas através de linguagem de programação. Não só isso, eu posso conectar o software com equipamentos, eu posso colher dados do equipamento e trazer para o software, eu posso enviar informações do software para o equipamento. É muito, muito interessante, tá? E aqui tem um vídeo de introdução. Então eu vou chegando aqui ao final da nossa conversa, da minha palestra aqui, da minha apresentação. Eu queria agradecer, dizer que a gente consegue prever, solucionar e otimizar, né? A gente consegue mexer, no mínimo, redução de consumo de material, falta de preenchimento, defeito de escoamento, fadiga na matriz, fibragem, análise diversas do processo, causas dos defeitos na conformação, e eu estou só focando a parte de conformação e alguns defeitos em geral, tá? Mas a gente então quer chegar aqui, né, nessa previsão. Eu agradeço a atenção, tá? Agradeço a toda a equipe do evento, ao professor Sérgio Barra e aos demais colegas pelas tratativas, né, durante toda a preparação, pelo convite, tá? Espero poder participar de outros eventos. Até mais.